Olá a todos, nós estamos de volta agora para falar de conceito de mol e de massa molar. Primeiramente, você sabe que muitas coisas são vendidas no atacado, são vendidas em conjunto. Por exemplo, não se vende uma folha de papel, uma unidade de papel. Se vende uma resma de papel, que é um conjunto com 500 unidades. Da mesma forma como não se vende uma unidade de tijolo, se vende um milheiro de tijolo. Da mesma forma, por exemplo, o ovo, se vende a dúzia do ovo, certo? Então, na química, ocorre uma coisa semelhante. O átomo é uma partícula tão pequena que se torna muito difícil trabalhar com uma unidade de átomo. Então, foi necessário pensar em um conjunto de átomos para que esse conjunto pudesse ser pesado em gramas. Então, por exemplo, o átomo de ferro possui 56 U, que é a unidade de massa atômica que nós já conhecemos em uma videoaula anterior. Quando se tem N átomos de ferro, quando se tem esse aglomerado, esse conjunto de átomos de ferro, ele passa a possuir 56 gramas. E qual é o valor desse conjunto de átomos? Esse valor é igual a 602 sextilhão. É um número enorme, que abreviado nós temos aqui 6,02 vezes 10 a 23, que é para não precisar trabalhar com aquele monte de zero, né? E essa quantidade, que é também chamado de constante de Avogadro, nada mais é do que o mol. Então, o mol é uma quantidade de partículas para que junto possa ser pesado em gramas. Vale lembrar que nós estamos falando de um átomo, porém, esse conceito de mol serve para se trabalhar com qualquer outra partícula pequena, como, por exemplo, molécula, como, por exemplo, íon. Então, olha só, um mol de átomo possui 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de molécula possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de íons possui 6,02 vezes 10 a 23 íons. E assim por diante, ok? Então, mol, pessoal, é um conceito tão simples como dúzia, como resma, como milheiro, que indica uma quantidade, um aglomerado. Mas é claro que por ser um número muito grande, a gente não costuma trabalhar com mol no nosso dia a dia comum. Tanto é que a constante de Avogadro é um número tão grande que se fôssemos contar uma unidade por segundo, nós iríamos demorar 190 trilhões de séculos para terminar de contar aqui o valor do mol. Então, é um número muito grande que não tem necessidade de se utilizar no nosso dia a dia comum, até porque ninguém vai vender um mol de papel, ninguém vai vender um mol de tijolo, nem de ovo, né? Enfim. E falamos aqui do conceito de mol, agora vamos falar de massa molar. Massa molar é a massa em gramas da substância. Então, por exemplo, o cálcio possui 40 U, que é a unidade de massa atômica. Um único átomo de cálcio possui 40 U. Quando se tem 1 mol de cálcio, tem-se 40 gramas mol. Certo? Da mesma forma, por exemplo, o CO2, ele tem 44 U. E nós já falamos na videoaula anterior como calcular a massa da molécula. Então, se você tem dúvida no conteúdo de massa molecular, é importante retornar à aula anterior, certo? Então, uma única molécula de CO2 pesa-se 44 U. Um mol de CO2 pesa-se 44 grama-mol. Certo? Mas, às vezes, a questão não dá o valor exato. Às vezes, a questão pede 100 gramas de CO2, 200 gramas de CO2. Às vezes, não vem o valor exato. Às vezes, não vem o valor de 1 mol exato. E aí, às vezes, é necessário descobrir quantos mols possui 100 gramas de CO2, 200 gramas de CO2, ou seja lá qual for a outra molécula que estiver na questão, tá? Então, vamos aqui resolver esse exemplo. Quantos mols correspondem a 88 gramas de CO2? Muito fácil. 44 gramas de CO2 é 1 mol, certo? Como nós acabamos de ver aqui. A questão quer saber quantos mols correspondem a 88 gramas de CO2. Então, 44 gramas é 1 mol. Ele quer saber quantos mols tem em 88 gramas de CO2.
E é isso que nós vamos encontrar. E aí é só resolver uma regra de 3 simples. Esse multiplica com esse e esse multiplica com esse. 1 vezes 88 é 88, né? E 44 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 88 dividido por 44, que é igual a 2, certo? 2 mols. Então, 88 gramas de dióxido de carbono, de CO2, é nada mais do que 2 mols. Perceba que ao organizar a regra de 3 simples, nós chegamos aqui a uma formulazinha. E essa fórmula você pode trabalhar com ela já pronta. Vou apagar aqui esse outro lado para me explicar melhor aqui com relação a essa. Então, vamos lá. O que é que nós acabamos de trabalhar aqui nessa fórmula? Nós estávamos tentando encontrar o N, que é a quantidade de matéria em mol. É isso que a questão está perguntando. Quantos mols correspondem a 88 gramas de CO2, certo? Ele é igual a M, que é a massa dada em gramas, que é 88 gramas, dividido por M, que é a massa molar em grama-mol, ou seja, que é a massa de um único mol. E aí você pode trabalhar já com a fórmula pronta, ou se por acaso você não lembrar da fórmula, não tem problema nenhum. Você monta a regra de 3 simples, que ao desenvolver a regra de 3 simples, você vai chegar nessa fórmula aqui. Então é isso, essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de deixar aí um molde like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e se você ficou com alguma dúvida, coloca no comentário e eu com certeza vou estar respondendo. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula.